Energias do Brasil, resultado do primeiro trimestre de 2021. Então eu vou começar aqui com a margem bruta, aumentou 30,7%, um resultado legal. O EBITDA ajustado aumentou 34,3%, o lucro líquido ajustado 58,6%. O CAPEX da empresa aumentou 164%, então a empresa está investindo aí bastante, mas sua dívida aumentou 11,7%, embora seja não tão grande o aumento da dívida, houve um aumento, mas é compensado pelo EBITDA, que aumentou bastante. E depois, quando eu for analisar a empresa mais a fundo, eu entro aí em detalhes. Agora vamos só falar rapidamente do resultado. Então eu vou comentar aqui que o resultado financeiro foi afetado aí um pouco pelo aumento da dívida, né, também, pela inflação que aumentou, todas essas coisas entram na conta aí. Com isso, juros, encargos e tudo da multa, da dívida, aumentou aí dando 109 milhões, um aumento aí de 108% das despesas financeiras. A maioria disso aqui é atrelado à dívida, tá? Temos aí a formação do EBITDA, que ajuda a compensar a dívida maior e todos esses problemas aí momentâneos que nós tivemos. Aumentou bastante o EBITDA, saindo aí de 699 para 1.049, um aumento de 50,1%. A evolução da dívida a gente vê que na verdade não evolui, embora tenha aumentado, como o EBITDA aumentou mais, a dívida é até diminuindo, está em 2,0, a dívida por EBITDA. O cronograma da dívida está bem divididinho, ela tem aí quase que metade IPCA e CDI, aí tem os outros restos aqui. Falando em receita líquida, para a gente ter uma noção da onde a empresa tem o maior peso da sua receita, é na distribuição de energia, 2,1 bi, e aumentou em relação ao trimestre do ano passado, de 1,8 para 2,1. Geração é a segunda maior fonte de receita, sendo aí bem equilibrada entre geração hídrica e térmica. Dessa vez está equilibrado, o trimestre passado estava mais para a térmica deu uma redução, então, e a hídrica, por sua vez, aumentou a geração. Isso é bom para a empresa, os custos são menores. Comercialização diminuiu bastante, isso aqui foi um momento sazonal, eu vou explicar daqui a pouco o resultado operacional da empresa. A transmissão aumentou, mais aí por conta mesmo do ajuste de IGPM, né? Teve os ajustes de PCA, mas para frente vai ter novas linhas de transmissão entrando e isso aqui vai aumentar bastante, tá? Então hoje é 102 milhões, mas tem bastante coisa a crescer aí. Então esses foram os principais resultados aqui da empresa em termos financeiros. Agora eu vou falar o operacional, que é muito importante. O peso principal da empresa é na distribuição ainda, né? E ela teve aí um aumento de 5,7% na distribuição de energia no residencial e um aumento em quantidade de clientes de 2,7%. O industrial, com a recuperação do setor industrial, eles destacam isso, que está se recuperando o setor, teve um aumento de 5%, mas aí teve uma diminuição de 4,5% na quantidade aí de clientes por conta aí justamente dos consumidores cativos aí do setor industrial. Mas, pelo menos em volume, aumentou 5%. No comercial, diminuiu 1,7%, muito aí devido também aos lockdowns, né? A pandemia deu aí uma diminuída de 1,7%, mas em contrapartida em quantidade aumentou 3,2%. O rural aumentou 0,9% em clientes e 19,2% em quantidade. Outros aumentou 3,4% e em quantidade 0,8%. No geral, aí, total de energia distribuída aumentou em 4,4%, sendo que a quantidade aí de clientes aumentou 2,6%. Então aumentou ainda mais o volume do que a quantidade até, mas foi um bom resultado, achei interessante. E vendo a distribuição de energia dentro do portfólio da Energias do Brasil, nós vemos que industrial responde por 43%, então depende muito aí do desempenho da indústria e, consequentemente, da economia. 26% é o segundo maior peso, é o residencial. E nós temos o comercial em terceiro e seguido de outros e demais aí, né? E aí a geração de energia da EDP Brasil deu uma pequena queda de 3,582 para 3,504, nada assim muito forte, não tem crise hídrica na empresa, nada assim que nos preocupe. O fato deu uma pequena queda aí devido a mais questões comerciais. A geração térmica se manteve em linha e a comercialização caiu aí 62%, que foi decorrente à mudança de cenário energético devido ao período úmido que foi menor, com menos chuva. Isso aí deu muita volatilidade nos preços. Também outra aí, vamos dizer, questão comercial, nada assim impactando a empresa internamente.
A Energias do Brasil, ela vem em queda nos últimos dias, já caiu 4,55% desde o dia 29. Ela está sendo negociada abaixo do PVP, pelo menos antes do resultado. Provavelmente isso aqui deve continuar abaixo do valor patrimonial, 0,98. Está muito barata nesse sentido aí, sendo que vamos ver como é que atualiza depois do resultado, já que o Status Invest demora um pouquinho para atualizar aqui, né? Vamos dar uma olhada como ficou também o gráfico. O gráfico tem esse sobe, essa é a recuperação que eu falei, e aí de repente a queda e cruzou todas as médias móveis, então a tendência aqui é cair mais até o momento que ela for fazer o fundo. E aí na hora que ela cruzar aqui, talvez seja um bom momento para entrar. Eu achei meio estranho essas quedas, não tem grandes motivos assim, é uma empresa boa, uma empresa aí que está com uma política de dividendos agora, que dado aí o seu dividendo de R$1 mínimo que ela garante, com o valor de cotação atual, ela tem um dividendo aí de 5,5 que ela vai dar, dado o seu valor atual, né? Esse é o dividendo mínimo esperado da empresa. E o preço teto seria R$16,67, dado esse dividendo aí mínimo, aí teria uma margem de negativa, né? É lógico que a gente tem que ponderar que é uma empresa aí que está saindo desse processo de crescimento, entrando aí em processo de dividendos. E se a gente pôr um preço teto mais baixinho para ela, para dar uma compensada de 5%, ela teria R$20 de preço margem, né? E uma margem de 9,6% ainda de subir. Eu gostei do resultado da Energias do Brasil e me diz aí, comenta o que você achou desse resultado. Mas antes de encerrar o vídeo, vou pedir para você deixar o like e também vou comentar agora bem rapidinho o resultado do Banco Banrisul. Comentar rapidamente aqui o resultado do Banco Banrisul, e foi um resultado bem mais ou menos. Começando aqui com a margem, nós temos uma queda de 4,3 em relação ao trimestre do ano passado, de 1,26 para 1,20. A despesa com provisão de crédito, o PDD, aí diminuiu 53,6, e foi isso que salvou o resultado do banco. A receita com prestação de serviço, como é comum aí para os bancos, desafio a todos, né? Caiu 5,1%. A despesa administrativa ajustada, e aí sim o banco mandou muito bem, caiu aí 5,5%. Eles fizeram aí PDVs aí de demissão voluntária, né? E o lucro líquido ajustado, por fim, acabou subindo 8,3% em relação ao trimestre do ano passado. O menor índice aqui de inadimplência está 2,42%, bem baixo ainda. E também o índice de cobertura está bem ok aí, o que justificou o PDD. Mas o seu operacional é que decepcionou um pouco, embora a gente já espere que a prestação de serviço vá diminuir mesmo. Então, um abraço, até o próximo vídeo.